Bom dia, pessoal! Hoje tá um dia lindo aqui, olha só isso. Um raio de sol lindo iluminando toda essa cidade, já faz umas 3 horas que tá assim. E um dia muito, muito, muito frio, né? Dá pra ver que eu não gosto tanto de frio assim, mas ainda assim, eu acredito que vai ser um dia muito especial hoje. Hoje o sol vai ingressar no signo de Câncer e a representação do sol, lá no começo dos meus estudos, eu confesso que me trouxe um pouco de confusão. Por quê? O sol vai representar várias coisas, tá? Eu não vou falar sobre todas elas, não nesse vídeo, mas o sol vai representar 2 coisas que realmente mexeram com a minha cabeça. E no começo eu tive uma dificuldade em entender isso tudo. Aí depois eu fui estudando. E confesso que precisei muito da ajuda do yoga e a ajuda do Vedanta para poder entender e encaixar bem essas peças. Vou explicar por quê. Tem 2 significados que o sol vai trazer pra gente. Um é o nosso ego e 2, Atma, que é a nossa alma. E aqui eu não tô falando sobre ego como uma pessoa que é egocêntrica ou egoísta, não é nada disso. Tô falando de um papel de identificação, né? Você, por exemplo, pai ou mãe que moram com seus filhos, você tem um papel de identificação com relação ao seu filho. Então, você é pai, você é mãe, você cuida, você é uma pessoa que cuida, uma pessoa que alimenta, uma pessoa que educa. No caso, se você for um professor ou uma professora, você vai ser uma pessoa que tá ali para olhar as crianças, para cuidar, para educar, para ensinar e, de certa forma, lidar e criar, gerar um ambiente que favoreça bons valores para essa criança. Então, se você é casado, você tem uma esposa, um esposo, você tem esse papel de identificação com o seu esposo, você tem esse papel de ser uma pessoa que é parceira, de ser uma pessoa que tá ali junto, que apoia, que ama, que inspira e que, enfim. Todas essas relações que a gente cria na vida são papéis de identificações que a gente tem. Só que elas têm um determinado lugar para acontecer. Então, na sua casa, se você mora com a sua esposa ou com o seu esposo, você tem esse papel de cônjuge, de parceria. Se você mora com seus filhos, você tem um papel de cuidador, né? Professor, aquele que ensina. Se você trabalha numa empresa, você tem um papel que é seu. Se você trabalha com liderança, então o seu papel é ser líder, né? Se você tiver um papel que ele é, por exemplo, ser um psicólogo, então o seu papel é ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas. Deu para entender um pouquinho aqui, né? Existem vários papéis no mundo. E de acordo com o lugar onde você está, esses papéis vão mudando. Mas não só isso. No decorrer da vida, o seu papel, esse mesmo papel que você tem, também vai mudando. Porque se você for pensar bem, um pai e uma mãe não tem a mesma obrigação, ou não deveria ter a mesma postura que tem quando o bebê era pequenininho e tinha meses de idade e precisava de ajuda para tudo, para poder sobreviver. Aí ele foi crescendo com 5, 8 anos, foi sendo alfabetizado, e chegou na adolescência, é um adulto, e de repente já tem 40, 50 anos. Esse papel que você tinha como pai e como mãe deve mudar de acordo com o tempo. Para que isso seja saudável, para que você seja saudável, para que o seu filho seja saudável, você precisa que esse papel, ele vá mudando. Essa identidade, você continua sendo pai, sendo mãe, mas essa identidade vai mudando no decorrer da vida. Ótimo. E a alma? Atma é a nossa alma. A grande questão aqui é que a alma, ela é livre de desejos, ela é livre de matéria, ela não depende de que você deseje algo, ela não depende de que você faça algo, ela não depende de uma matéria para existir, ela não depende do seu corpo para existir, ela está aqui, mas ela não depende do seu corpo para existir. Quando o seu corpo quando o seu corpo se juntar à natureza novamente, a sua alma vai continuar existindo assim como ela já existia antes. Então você vê uma diferença aqui? Porque o ego, ele vai mudando. E chega uma hora que pode ser que ele deixe de existir. Vamos supor, só pelo fato de você ser um funcionário numa empresa, e aí você mudou de empresa e passou a ser líder, o seu papel mudou. Então, aquela identificação que você tinha enquanto funcionário, enquanto uma pessoa que obedecia ordens, morreu. E agora você tem um outro papel, que é um papel de liderança, que é muito diferente.
Você percebe como que as nossas identificações, elas vão mudando e elas vão trocando. Conforme a gente vai vivendo, elas vão trocando. Então, legal. A alma não faz isso. A alma não tem esse negócio de trocar, esse negócio de morrer. A alma, ela é eterna e ela é o que a gente chama de algo que é permanente. Então, a identificação muda, ela é impermanente. A nossa alma é permanente. Ela é aquilo que existe. Simplesmente é. Independente do que você faça, né? O que não acontece com o nosso ego. Como é que o Sol pode representar essas duas coisas ao mesmo tempo? E até eu diria que eles não são nem complementares, mas eles coexistem no mesmo local. Que, adivinha, né? É você. Então, o Sol vai representar tanto o seu papel de identificação, quanto a sua alma. E como é que isso acontece? Bom, e agora sim que entra aquela pessoa que é mais egoísta ou mais egocêntrica. Por quê? Bom, vamos combinar que todo mundo aqui é egoísta. Eu sou egoísta, você é egoísta, todo mundo é egoísta por natureza. A gente já nasce com isso. Você pode até chamar de instinto de sobrevivência, que é aquilo que faz você se colocar à frente dos outros para que você sobreviva. É claro que com o tempo depois isso vai ser trabalhado, isso deve ser trabalhado em cada um, mas a princípio existe essa tendência natural na gente de colocar os nossos próprios desejos, as nossas próprias necessidades à frente dos desejos e necessidades dos outros. É por isso que a gente precisa sempre estar observando como que a gente está exercendo os nossos papéis. Por quê? Vou dar um exemplo muito prático. Vamos supor, você é pai, você é mãe e você é pai e mãe da Maria e do João, tá? Aí você tá ali no parquinho e você vê que o Bruninho, ele empurra o coleguinha e dá o maior problema aquilo, dá uma choradeira e o menino se machuca e alguém precisa ir lá. Alguém precisa ir até lá para conversar com o Bruninho, perguntar o que aconteceu, como é que ele tá se sentindo, por que que ele fez isso, enfim, alguém precisa ir lá. Só pelo fato de você ser pai ou ser mãe, não quer dizer que esse papel seja seu, mas sim a pessoa que cuida do Bruninho. E aí que tá a questão. Você é pai, você é mãe, você tem essa identificação, mas você não é pai e mãe do Bruninho, que já é uma outra identificação. A gente não deve confundir os nossos papéis. Se a pessoa vai lá, alguém vai lá e conversa com o Bruninho, e não é o papel dela fazer isso, ela primeiro tá tirando a chance de pai e mãe do Bruninho e de se desenvolverem nessa relação de mãe, pai e filho, né? Porque ela tá tomando um espaço que não é dela. Tá, dito isso, isso parece um pouco longe daquilo que a gente vivencia, talvez, mas muito comumente, vamos supor, você tem o seu esposo, e aí você tem um papel de liderança dentro de uma empresa. Você lidera ali várias pessoas. E você precisa ter um olhar que ele que tem um pouco mais de iniciativa, que tem um pouco mais de assertividade. Então, quando você chega em casa e você está com seus filhos, você está com o seu esposo, se você levar esse papel de identificação para a sua casa, não vai dar certo. Por quê? Eles não são seus liderados, né? Eles estão ali para existir, para conviver com você, para ter um relacionamento com você. Então, esse relacionamento pode ser prejudicado se você leva esse papel de identificação para dentro da sua casa. Isso já é mais comum de acontecer. Muitas vezes a gente esquece que a gente não está no trabalho, ou de que a gente não está em casa. Ou é a mesma coisa que a gente tentar educar o filho do nosso chefe, por exemplo, né? A gente é pai e mãe, ele também é pai, mas ele não é nosso filho, a gente não tem esse papel de ir lá educar o filho dele. Então, e a grande questão agora é essa. Quando o nosso ego, ele se estabelece e exerce corretamente o seu papel no lugar, no momento, com as pessoas certas, a nossa alma consegue se desenvolver. Quando o nosso ego, ele se coloca à frente e ele quer falar mais alto, então a nossa alma não tem essa oportunidade de vivenciar as experiências que ela precisa vivenciar sem esse filtro, né? Sem esses óculos escuros que o ego traz pra gente, que só vê a gente. Muitas vezes a alma, ela vem para se relacionar com o mundo, ela vem para se relacionar com o mundo em si, com o mundo material, mas também com as outras pessoas. Quando o ego se coloca à frente
e vai falar, não, você sim, você merece, você importa mais que os outros, você é muito mais importante que os outros. Você está tirando a oportunidade dessa alma, sua alma, de se relacionar com esse mundo. Tudo isso para explicar para você que o Sol em Câncer propicia que o nosso ego se alinhe com a nossa alma, porque em Câncer o Sol tende a ser menos autoritário e menos egocêntrico e um pouco mais altruísta, um pouco mais voltado ao outro, aos sentimentos dos outros, às emoções alheias. E é assim que a gente cria interações de qualidade. Então, o Sol em Câncer propicia que a gente se relacione não somente com as pessoas, mas com as almas que estão nas pessoas, com essas essências. E aí a gente consegue ter, talvez, de repente, uma conversa que ela não é tão lógica, é uma conversa entre almas, é uma conversa mais sentimental, mais emocional, uma conversa que tem uma ligação diferente. É como se fosse um coração conversando com outro coração e não com uma cabeça conversando com outra.